Vocês veem o título e pensam assim, é mais uma história sobre crianças. Não. Não. Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo de Lipstick Fashion by Sandy. Mais um especial Halloween. Vai ser o último. Venho dar-vos assim um look possível de última hora para vocês poderem brincar aí por casa. Porque é o que convém fazer. Se ainda não me seguem nas redes sociais, já sabem que eu estou no Instagram a todo momento, tanto no meu perfil pessoal como na loja. Portanto, Gem Sandy ou Lipstick Fashion by Sandy e também Lipstick Fashion by Sandy no Facebook já agora. O que é que eu vos vou falar hoje? Pois é, vocês veem o título e pensam assim, é mais uma história sobre crianças. Não. Não. Eu detesto ter que falar sobre estas histórias tristes quando envolve crimes cometidos a crianças. Esta história é um bocadinho diferente, ok? Portanto, não se deixem enganar pelos títulos. Tenho que fazer realmente aqui um grande disclaimer. O caso de hoje em make-up e mistério... It's fucking disgusting. É daqueles casos mais nojentos possíveis e imaginários, ok? Só que, lamentavelmente, é uma história verídica. Como tal, já estou assim um bocadinho mal exposta, mas tenho que vos fazer este disclaimer. Atenção, crianças para fora, sai, porque esta história é para pessoas maduras que têm que perceber que nós vamos estar aqui a falar de cenas muito gráficas mesmo. Só para terem assim uma noção, crueldade animal, violação, drogas, se são pessoas sensíveis, nem sequer vejam isto. Não vale a pena. Sou vossa amiga e quero o vosso bem, portanto, não vejam. Ok? Fica o disclaimer. Eu fiquei a conhecer esta história através da Belly Sarian, uma youtuber que também está no Facebook, e é nela que eu me tenho inspirado para trazer estes vídeos em português, portanto estas histórias verídicas em português, que é uma coisa que eu acho que estava em falta quando estamos a falar de maquilhagem e contar uma história, ok? Portanto é um conceito diferente que eu gostei muito e decidi trazer para vocês, que têm gostado imenso, têm-me dado imenso feedback positivo e... pelos vistos, acho que vocês concordam que isto estava, de certa forma, em falha, portanto, no YouTube. Outra coisa que eu vos quero dizer é que eu era muito feliz até ter conhecimento desta história. I kid you not. É daquelas histórias que assustam até as pessoas mais loucas, eu acho. Então, estamos a falar de um assassino, não é? Toy Box Killer. Chamava-se David Parker Ray, nascido em novembro de 1939. Tem alguma idade para ter juízo, não é? Ele vivia no Novo México. O pai dele era uma pessoa extremamente abusiva, era um alcoólico, tratava a mulher muito mal, inclusive também tratava muito mal o filho, não é? O David e a irmã Peggy. Portanto, ele não vem assim de uma família muito feliz. Não estou aqui a desculpá-lo. Não pensem, mas normalmente estas pessoas nunca têm assim um background muito, não é? Normal. Portanto, está aqui a seguir um padrão. Os pais dele divorciaram-se quando o David tinha 10 anos e o David acabou por ir viver com a mãe e a irmã para a casa do avô, que era uma pessoa também extremamente controladora e tinha imensas regras, portanto não era fácil. Existia abuso físico e eu julgo que tem a ver com pancadaria, estão a ver? Eu acho que havia maus tratos em relação a esta família. E quando o pai visitava o David, o que é que ele levava como oferta? Algo tão natural como revistas pornográficas que incluíam cenas de BDSM, ou seja, bondage, sadomasoquismo. Estão a ver? Uma prenda normalíssima para se dar a um filho. Claro que não estou a julgar ninguém que curta a cena, ok? Nada disso. Só estou a dizer que não é bem apropriado para crianças. Just saying. Em relação à mãe do David, o que é certo é que ela não passa muito tempo com os filhos porque ela também não deixava de abusar do álcool e de drogas. Ela acabou por desaparecer completamente de cena, sem contacto com as crianças e, portanto, o David também tinha problemas na escola, porque na escola acabavam também por lhe bater e, portanto, ele sofria de bullying a torto e a direito na escola e era mesmo muito maltratado e, portanto,
nada ajudou, nada ajudava esta criatura. Normalmente quando nós vamos para a escola acaba por ser um escape, caso nós tenhamos uma família chata, uma família complicada, não é? Mas o David não tinha para onde escapar. Na escola era também maltratado e, portanto, complicado. De qualquer das formas, nada desculpa, obviamente, o que ele terá feito mais tarde. Quando chegou à altura de ir para o secundário, o David, nessa altura, já bebia imenso álcool, já consumia drogas, portanto, estava já numa espiral de destruição, não é? E ficou-se também a saber que foi nesta altura que ele também começou a desenvolver já assim um grande fascínio, ou pelo menos a demonstrar que tinha um grande fascínio por pornografia. Tinha toda uma coleção de pornografia, BDSM, tudo cenas que o pai tinha dado, by the way, porque ele também não tinha assim muito dinheiro para comprar tantas coisas. Na altura do secundário, não é? Estamos a falar dos anos 50, finais de 50, inícios de 60, portanto era uma altura, era um bocadinho diferente. Haviam aqueles muito à frente e peace and love, como também há agora de resto, porque continuam a existir pessoas extremamente conservadoras, não é? E outras extremamente... A Peggy, portanto a irmã do David, encontrou várias revistas que ele possuía, alarmou a irmã um bocadinho, não é? Digamos assim, tipo... para a idade dele, que ele devia ter para aí uns 14 anos, não é? What are you doing? David mais tarde alistou-se no exército, não é? Foi sempre muito bem visto por toda a gente porque era um excelente mecânico, ele especializou-se nessa área e as pessoas gostavam imenso dele, gostavam de trabalhar com ele, gostavam da maneira como ele ensinava as coisas, sempre muito prestável e, portanto... nada assim a apontar. Ele era uma pessoa amigável, mas ao mesmo tempo uma pessoa um bocadinho misteriosa e capaz de construir coisas inacreditáveis. Dizia mesmo que ele tinha uma mente brilhante porque ele construía coisas assim do nada. Tempos mais tarde, o David acabou por se casar. Foi relatado que ele confidenciou com esta sua esposa que fez assim algumas maluqueiras enquanto era um jovenzinho. A esposa dele não ficou assim de ânimo muito leve depois de ouvir uma coisa dessas. Porquê? Ele confessou à mulher que capturou uma vez uma rapariga, amarrou-a contra uma árvore, torturou-a de várias maneiras e feitios, sabe-se lá com o quê, e acabou por matá-la. Ele disse isto à mulher. De alguma forma ela pensou que ele não fosse muito bom da cabeça, portanto houvesse ali algum problema, alguma doença mental, e ela queria tentar perceber até que ponto é que aquilo poderia ser mesmo verdade, portanto ela não fez assim nada em relação a essa informação que obteve. Só que tempos mais tarde o casamento acabou. Quando o caso envolveu as autoridades, ela disse que o que fez com que o casamento deles terminasse foi que o comportamento dele era cada vez mais estranho e isso assustava-a muito e, portanto, ela decidiu acabar com o casamento. Só a primeira cena que ele disse, para mim já era o suficiente para... Só para que fique registado, este senhor foi casado 4 vezes. Destas 4 vezes que ele se casou, 4 vezes se divorciou. Ele acabou por ter 2 filhas desses casamentos. Não sei exatamente dizer-vos de que casamentos é que foram, mas ele tem 2 filhas. Uma delas chama-se Jessie, a outra não se sabe nada, não se consegue encontrar nada, muito provavelmente porque ela não quer ser associada com este homem. Não há informação em relação à segunda filha, portanto não interessa, vamos respeitar. Caminhando um bocadinho mais adiante para os seus 50 e poucos anos do David, ela estava a viver no Novo México, numa terra que se chama Elephant Butte, parece Butte, mas não sei se diz Butte, eu acho que é Butte. E há uma terra adjacente a Elephant Butte que se chama Truth or Consequences. É verdade, juro, esta terra existe nos Estados Unidos. E muita gente achava aquele sítio muito bonito porque aquilo era tinha um grande lago no meio do nada, deserto autêntico, e muita gente ia para lá, tipo, passar uns dias, ia ser muito fixe no verão, por exemplo. Malta ia para lá curtir. E como havia muita gente nessa área, tipo turismo, não é?
e muitos dos turistas também tinham assim já uma certa idade. Chamava muito por algum tipo de comércio. Droga, prostituição, roubos. Estão a ver? Este tipo de atividades lúdicas. Para além deste tipo de turismo, havia a comunidade local, não é? E a comunidade local basicamente eram prostitutas, viciados em droga, sem abrigo. Era infelizmente a realidade desta zona. Só para vocês terem noção, em 1999, Truth or Consequences e Elephant Butte eram a segunda zona com um nível de crime mais alto em todos os Estados Unidos da América. Violações, assassinatos, todos os tipos de abusos, assaltos, tudo e mais alguma coisa. A maioria das vezes as vítimas eram realmente pessoas ligadas à prostituição ou às drogas. Se vocês pesquisarem, não só sobre este caso, mas sobre estas terras, vocês vão ver tipo entrevistas ou cenas assim, em que a polícia, a própria polícia, fala com normalidade sobre estas situações, tipo, sim, isto é um sítio com muita droga, muita prostituição, normalíssimo. Aparentemente continua a ser assim por lá. Ninguém faz nada. O estado em que anda aquele país não me espanta mesmo nada. O mundo está doente, minha gente. O mundo está doente. Continuando, o David começou a trabalhar, entretanto, no Elephant Butte Lake State Park. Ele começou lá a trabalhar como mecânico. Conheceu lá uma moça com quem começou a namorar. Ela chama-se Cindy. Ela estava a fazer serviço comunitário, aparentemente, nesse parque. Começaram a sair juntos e, não muito depois, começaram a viver juntos. E então foram viver juntos para uma casa pré-fabricada. Estão a ver aquelas casas que dá para acrescentar mais módulos e mais módulos e mais módulos. Eles viviam tipo numa double e tinha imenso espaço à volta, tipo muito deserto, muita terra. Então o que é que o David pensou? Ora, agora que eu tenho as minhas finanças aqui em alta, com trabalhinho e tudo mais, tenho uma mulher, o que é que eu vou fazer? Vou finalmente pôr o meu grande sonho em prática. Ai amigos, agora é que isto vai azedar. Investiram numa espécie de atrelado que era à prova de som. Puseram esse atrelado na parte de trás da casa e encheram-no com uma série de supplies. Portanto, que tipo de coisas é que nós estamos a falar? Coisas simples, navalhas, facas, agulhas, material cirúrgico, chicotes, correntes, um caixão bem fofinho, uma série de ferramentas para doutores, fios elétricos, cordas, e toda uma série de brinquedos sexuais, não é? Não, estou a brincar. A maioria daqueles brinquedos sexuais, acreditem, intimida muita gente. As paredes estavam muito bem decoradas com imagens pornográficas de mulheres a serem agarradas, amarradas. Era assim uma espécie de wallpaper, decorar o espaço convenientemente. E o David, claro, obviamente poderia dar aí asas à sua imaginação e construir os seus próprios utensílios ou brinquedos sexuais, não é? Que não eram, digamos, os mais convencionais. Volto a lembrar, eu vou começar a falar de coisas específicas e, portanto, crianças, vão brincar, vão para os vossos quartinhos, vá. Estou a falar de dildos feitos de tubos de plástico. Ele fazia aquelas porcarias enormes, tipo cenas enormes. E na base do dildo tinha uma série de agulhas. Iam desfazer a pessoa por completo, a sério. E quando tive conhecimento desta história, eu fiquei toda encolhida, com uma mantinha à volta. Se vocês tiverem uma mantinha, agarrem-se bem. Ele fazia então estes brinquedinhos, obviamente não para prazer de uma mulher, mas para dor, muita dor. Ele tinha uma imaginação do caraças, vou-vos dizer, mas isto quase que geneticamente não é possível utilizar aquilo, porque aquilo era demasiado brutal. Tipo, aparelhos com dupla penetração, sim, mas tipo
gigantes, agressivos, porque alguns giravam de forma muito agressiva, nada que algumas pessoas não tenham visto em vários sítios, com certeza, mas tipo, eu consigo imaginar estes utensílios feitos de uma forma muito rude, estão a ver? Tipo, com materiais muito rudes, com nada apetecíveis, é isso que eu quero dizer. Não me levem a mal as pessoas que gostam deste tipo de cenas. A verdade é que estes utensílios eram feitos para criar vários danos no corpo, estão a perceber? Não era para uma pessoa ficar bem a seguir, não era para uma pessoa ter aquela sensação de uau, não, era basicamente para a pessoa ficar para morrer, se não morresse mesmo. Ele conseguiu de alguma forma arranjar uma cadeira de ginecologista muito confortável, muito confortável. Este senhor pensou em tudo. Portanto, ele montou ali todo um cenário do qual se deveria ter orgulhado muito. Sinceramente, eu acho que para uma mente assim tão distorcida, ele conseguia pôr espelhos para ver as pessoas estarem sentadas num ângulo em que desse para ver o que é que estava a acontecer naquela cadeira de ginecologista. Havia um gerador que ele próprio providenciou para todos estes materiais elétricos, sabem, para poderem funcionar lá fora, dentro da caravana. Fez uma cena de madeira para poder pôr as suas vítimas dobradas. Essa artimanha que ele armou de madeira servia para as pessoas ou mesmo animais, tipo os cães de lá, pudessem chegar-se ao pé da vítima e fazer o que fosse. Foi dito que o David muitas das vezes punha lá comida ou qualquer coisa que chamasse a atenção dos cães, estão a ver? Para os cães irem lá devorar tudo com a pessoa lá. O David não queria pessoas que consentissem estes atos, porque poderia haver quem consentisse, mas ele queria mesmo pessoas que não sabiam para o que iam. Ele queria mesmo surpreender as pessoas com a sua arte. Portanto, o primeiro caso que foi reportado foi a 22 de março de 1999. O David estava no seu carro a fazer-se passar por um polícia que estava à paisana e, portanto, abordou uma prostituta. Foi reportado que fizeram sexo oral e, como ela não tinha percebido que ele era polícia, ele acabou por lhe dizer que ela estava presa por solicitação de um acto sexual. Depois dela ter feito o serviço, o senhor disse que ela estava presa. Acabou por algemá-la. Compreendam que o meu riso é nervosismo. Se vocês assistiram já aos outros vídeos, vocês sabem que eu estou extremamente nervosa quando conto estas coisas. Este então é mais forte ainda, portanto, quer dizer, não é mais forte, todos eles são lixados, são casos lixados. Ainda para mais, o último caso envolvendo criança não é fácil, mas estou a falar de coisas que normalmente não falo, não é? Portanto, estou a ser um bocadinho mais intimidada, além de que as coisas fazem-me extrema confusão. Estou eu a rir. Então o que é que a David foi fazer? Valha-me Deus, o que é que ele foi fazer? Então ele levou para casa, David levou a Cynthia para casa e deixou-a acorrentada, pôs-lhe uma espécie de coleira, aquelas coleiras de cão, estão a ver, com aqueles picos, não é? Aquelas coleiras de picos, e obviamente que ela sabia que estava lá para algo que não era muito bom. Olhando à sua volta, ela conseguia perceber que não estava propriamente em segurança. E como tal, ela sabia que tinha que escapar de alguma maneira. Durante o dia, o David ia trabalhar e a Cindy supostamente tinha que ficar lá a supervisionar a moça, não é? Enquanto a Cindy estava por lá, a namorada, não é? A Cynthia reparou que a Cindy tinha deixado as chaves, aquele molho de chaves, bem perto dela, e foi atender um telefonema. Distraiu-se completamente e a Cynthia pensou, é agora ou nunca, eu tenho que conseguir sair daqui. A Cynthia estava presa numa cama com todas estas correntes e estas coisas todas que ela tinha que desapertar, e as chaves estavam mesmo ali junto à cama, numa situação de nervos em que a adrenalina toda corre-vos pelo corpo, os nervos, não é? Tipo, vocês querem escapar daquele sítio
Obviamente que as coisas não são feitas de uma forma muito tranquila, foi completamente um ato completamente desesperado e muito aparatoso. Ela acabou por fazer demasiado barulho e captou a atenção da Cindy, que estava ao telefone. Cindy, obviamente, pensou assim, eu já ligo, vou só checar uma cena. A Cindy, quando chega lá ao quarto, vê a Cynthia já com as chaves na mão a abrir tudo o que eram fechaduras que ela tinha pelo corpo fora e não faz mais nada, salta para cima dela para tentar imobilizá-la e tirar-lhe as chaves, impedindo que ela fuja. A Cindy tem a força toda, não é, para se atirar para cima dela e aproveita e pega num candeeiro, tentar desesperadamente que a Cynthia pare com aquilo, mas o que acontece é que a Cynthia tinha conseguido libertar as suas mãos entretanto, mesmo no meio daquela luta toda ela conseguiu. E aqui nesta parte é que é assim um bocadinho confuso. Existem relatórios em que foi dito que ela de alguma forma conseguiu apanhar aquelas cenas para picar gelo, estão a ver? Pronto, pegou assim vamos dizer, um utensílio pontiagudo em que não pensou duas vezes, ela mandou aquilo contra a Cindy. E aqui nesta parte também é um bocado inconclusivo, alguns dizem que foi na cabeça, noutros dizem que acertou-lhe no pescoço, portanto, nesta área, estão a ver? A Cynthia consegue tirá-la de cima, começa a correr, sai porta fora, despida, com uma corrente ao pescoço, obviamente também com marcas de alguma luta, e vai para a rua principal, corre. Na rua principal é onde ela tenta obter ajuda de alguém. Ela vai passando por algumas pessoas na rua que, inclusive no estado dela, afastam-se, tipo, esta gente é doida, portanto não vale a pena, não, deixa passar a maluquinha. Mas eventualmente há uma pessoa uma casa onde ela recorre, que tem uma senhora que a leva para dentro e imediatamente chama pela polícia. E portanto, quando a polícia chegou, a Cynthia contou tudo aquilo que sabia, só que infelizmente não lhe deram assim muita credibilidade, porque ela era prostituta, ela era viciada em droga, acharam esta história toda muito inacreditável, muito estranha e portanto não havia muito que eles pudessem realmente fazer, sendo ela o tipo de pessoa que era. Portanto, eles já estavam a descartar hipótese que pudesse existir mais alguém a fazer alguma maldade a ela, porque poderia tudo ter sido uma alucinação da parte dela, nunca se sabe, não é? E isto durante já a estadia no hospital, porque ela foi hospitalizada para verem tudo aquilo que se passava com ela, todas as feridas, tudo aquilo que lhe tinham feito. E, meu Deus, coincidência das coincidências. Enquanto estão no hospital, ela repara que alguém está a passar no corredor e ela julga ser a namorada de David, a Cindy, a pessoa que a atacou e que a fez fugir de casa. E ela disse isso à polícia, passa-se e começa a gritar, a polícia não a consegue acalmar, só conseguem fazer aquilo que ela está a dizer, tipo, ok, nós vamos investigar. Foram a correr e apanharam a Cindy. E sim, obviamente eles começam a questionar a Cindy sobre a situação, mas também não acreditam muito nela e, portanto, acabam por ir investigar a casa. Eles apercebem-se então de toda a nojice que está naquela casa, não é? A cama com correntes, um balde onde a rapariga faria as necessidades, que dava mesmo indícios que a pessoa estava ali presa em cativeiro. E então eles começaram a achar aquilo assim mais, portanto, a história da Cynthia mais credível. Eles não acharam aquilo nada bom e começaram a investigar a fundo. Quando eles entraram na caravana, eles viram uma série de indícios de que aquilo tinha a ver com satanismo. Pensavam que era... porque havia Satan por toda a parte. Satan's Den. Enfim, encontram a câmara apontada para a cadeira do ginecologista, encontram todo aquele aparato. Depois havia um quadro que era simplesmente a cena mais reveladora de sempre. Uma lista de vítimas com as datas assinaladas
Portanto, ele escrevia tudinho aquilo que fazia. Aparentemente a lista só tinha de 1993 a 1997. Ele não punha os nomes das vítimas, mas acho que punha as idades, 24, 33, por aí fora. Depois havia também um boletim com fotografias de todas as suas vítimas, tipo Polaroids, em que elas estavam amarradas, com expressão de dor, via-se nitidamente que estavam a ser torturadas. E haviam anotações juntamente a dizer, tipo, que, como se aquilo fosse para ensinar alguém, do género, as vítimas vão sempre gritar, implorar, oferecer sexo, fazer tudo e mais alguma coisa, arranjar todo o tipo de desculpas e histórias, tipo menstruação, gravidez, vão tentar convencer que não podem estar ali, que alguém está a procurá-las, que pregnant, and then like it just lists a bunch of excuses the victims may give. Then it goes on to say, quote, don't let her get to you. If she's worth taking. E na explicação, nessa anotação, continua a dizer, não deixem que ela... Não deixar que elas nos tomem conta da cabeça, porque elas têm que ser sujeitas a hipnose para que possam ser libertadas em segurança. Ou seja, têm que se submeter à hipnose para não abrirem a boca, basicamente, levarem ali uma lavagem cerebral, estão a ver? Existiam todo o tipo de provas dentro daquela caravana, não havia nada que o deixasse sair dali impune, porque estava tudo lá. Estavam lá gravações de VHS, mostrava as vítimas, mostrava o David, mostrava tudo o que ele fazia, estavam as anotações. Nessas imagens, por exemplo, gravadas em VHS, dava para ver o próprio David a estar lá na câmara, tipo, a pôr play, ver se estava tudo bem. E agora vamos lá tratar da senhora. Há aqui cenas que fazem até lembrar o filme Só. Não sei se vocês já viram. É um bom filme para verem no Halloween. Se vocês também forem muito curiosos, eu acho que é possível ainda ouvirem uns áudios no YouTube em que vos vão aparecer a voz do David. E o David vai dizer que estes atos não eram para seu prazer, estes atos eram atos satânicos, eram atos da congregação. Diga-se de passagem que ele não é muito bom em hipnose, mas aquilo são 45 minutos de tortura. Isso sim, tortura. Hipnose não era o forte dele, mas... é horrível. Então todas as provas foram mandadas para o FBI, eles tentaram contactar todas estas vítimas. Meu Deus, isto deu voltas e voltas, era muita gente, mas eles queriam tentar chegar a todas as pessoas, tentar saber se as pessoas morreram, se não morreram, o que é que se tinha passado exatamente. Tínhamos aqui um David que fazia uma gravação introdutória às suas vítimas quando se sentavam na cadeira de ginecologista e era tudo menos relaxante. Ele dizia exatamente tudo aquilo que ia fazer, tudo aquilo que elas iam ter que sofrer naquela cadeira e, enfim, e noutros aparelhos, noutras coisas, não é? O David desculpava-se por todos estes atos porque dizia que não eram só para seu prazer, eram para todo o prazer da comunidade que idolatrava Satanás, portanto, a congregação de Satanás. A partir destas gravações, a polícia começa a sua investigação mais a fundo e algumas das vítimas, por exemplo, uma das vítimas dá para reconhecer por causa de uma tatuagem. Portanto, eles mandam tudo para o FBI e na esperança de que o FBI investigue e consiga resultados. Aparentemente, o FBI publica isto de alguma forma em que as pessoas, o público geral, portanto toda a população, pode aceder e ter conhecimento destes casos e se estão relacionados com eles, contactam. Por exemplo, por causa da tatuagem, houve uma pessoa que se relacionou com aquela tatuagem e disse, esta tatuagem é minha, é uma tatuagem um bocadinho diferente de todas as outras e portanto é muito específica e só pode ser a minha tatuagem. Portanto, esta pessoa chegou-se à frente, o nome dela era Kelly, e ela foi imediatamente ao departamento da polícia da terra Truth or Consequences e esteve a falar com a polícia e relatou aquilo que ela conseguia lembrar-se. Na verdade, ela não sabia grande coisa, mas eles mostraram-lhe a cassete
não deve ter sido nada fácil para a pessoa ver aquela cassete, ainda para mais quando ela não estava ciente daquilo que se tinha passado. Eu imagino o choque. Quer dizer, não imagino. A Kelly foi a testemunhar em tribunal em julho de 1996 e o que ela disse é que ela tinha tido uma discussão com o marido, as coisas não estavam muito bem com o marido, e então ela saiu para ir para os copos com as amigas para relaxar e não sei o quê, e o que acontece é que ela, quando está neste bar em que foi com as amigas, dá de caras com uma velha amiga chamada Jessie, a filha de David. E, contente por ver a velha amiga, ela acabou por ir para a casa da amiga, beber mais uns copos por lá. Portanto, ela começou a sentir-se muito mal, muito zonza, pediu à Jessie para a levar a casa. A Jessie disse, claro que eu te levo para casa. E pelo caminho, Kelly apagou completamente. Portanto, Jessie drogou a Kelly, pôs qualquer coisa na cerveja dela, e acabou por levar a Kelly para a casa, a caravana do papá, onde ela foi acorrentada, onde lhe meteram a coleira, e depois de terem feito tudo aquilo que queriam com a Kelly, eles acabaram por largá-la no meio da estrada. Ela foi ajudada por alguém e regressou a casa 2 dias depois. Obviamente, ela não sabia de nada, ela estava completamente desorientada, ela não sabia onde é que tinha estado. Contou tudo ao marido, tudo aquilo que ela se lembrava. O marido não acreditou muito nela, achava que ela estava drogada, achava que ela tinha estado com outros homens e a coisa não correu muito bem, ninguém acreditou nela. O marido divorciou-se dela muito rapidamente, não quis mais nada com ela e pronto, a Kelly acabou por ter que se mudar e confessou à polícia mais tarde que ela, durante aquele período todo pós o divórcio, ela continuava a não saber, ela não conseguia mesmo lembrar-se de nada, mas tinha imensos pesadelos em que ela sonhava que lhe estavam a fazer cenas, tipo, aquelas cenas de tortura, portanto, sinais de que aquilo tinha acontecido, só que ela não conseguia perceber se era verdade, se era um sonho apenas. Relacionou isso a todo o stress que estava a sentir naquele momento e, portanto, embora isso tivesse durado bastante tempo, obviamente que, pronto, o divórcio foi uma coisa que a marcou, porque ela provavelmente não queria divorciar-se, mas é nesse ponto em que eles mostram a cassete a Kelly e ela fica a saber que os sonhos dela tinham sido reais e, portanto, ai, que horror. Surgiram mais algumas pessoas que se identificaram com aquele esquema todo e eles foram juntando as peças, estão a ver? Mas foi um número muito pequeno de peças que apareceu, porque muitas outras já tinham morrido. Investigaram a Cindy também. A Cindy era conhecida pelos amigos como uma moça muito recatada, que ouvia a rádio cristã, que gostava muito de ver as novelas, que adorava o seu cãozinho, portanto parecia ser uma santinha, mas como é óbvio, ela ia ser uma cúmplice do David e, portanto, ela pensou bem e acabou por confessar que assistia a tudo, que via tudo, e que estava disposta a colaborar com a polícia em tudo o que fosse preciso, só para reduzirem a pena dela, obviamente. Então ela disse tudo, ela disse que o David via as mulheres como um objeto, portanto uma coisa que ele possuía, que ele traficava mulheres, portanto iam lá pessoas mesmo para negociar com ele. Ele falava das suas vítimas como se elas fossem pacotes, estão a ver, cenas que se encomendam, e ele estava constantemente a construir as suas artimanhas para torturar as vítimas. E uma das coisas que desapontou muito também a polícia foi o facto de ela dizer que ele tirava os Polaroids, sim, mas ao fim de um certo tempo ele queimava os Polaroids. Portanto, tudo aquilo que eles encontraram talvez não tenham sido as provas na sua totalidade. Ela disse que ele terá assassinado perto de 30 pessoas, ou mesmo 30 pessoas, que ele estava as vítimas no lago, mas depois os corpos vinham à superfície e os cadáveres vinham à superfície, então o que ele começou a fazer foi cortar-lhes o estômago, encher-lhes o estômago de pedras, portanto enchê-los de pedras por dentro e assim atirá-los para o lago, para que os corpos não viessem à superfície.
Imaginem só a quantidade de corpos naquele lago. Meu Deus, é assustador. Posto isto, o que a polícia deveria ter feito, obviamente, era investigar, não é? Ir ao lago e tentar procurar os cadáveres. Mas a polícia não fez isso. Não fizeram isso porque disseram que o lago era muito fundo, a água era muito escura. O que poderia ser feito seria drenar, portanto esvaziar o lago de alguma forma, só que era uma situação que implicava muitos custos e portanto nunca o fizeram. Então o que é que aconteceu à Cindy depois de todo este depoimento? Eles sentenciaram-na com 36 anos de prisão, mas reduziram a sua pena para 19 anos e ela entretanto já saiu da prisão em 2017, mas não se sabe absolutamente nada desta pessoa. Em relação à filha do David, ela era conhecida como uma pessoa bastante violenta, bastante agressiva, era drug dealer, portanto ela era uma traficante de droga, vivia com a sua mãe, portanto uma das ex-mulheres do David, e a relação entre elas não era muito boa. Ao que parece, a relação dela com o pai também não era assim grande coisa, mas pode ser simplesmente algo para tentar despistar uma ligação ali em relação aos crimes. Foi dito que foi a Jessie que chamou o FBI para investigar tudo, não havia indícios de que ela tinha participado no que fosse. Acontece que, como houve esta testemunha, a Kelly, que falou na Jessie e disse que pronto, foi ela que a drogou e tudo mais, a Jessie acabou por ficar em prisão em 1999 por causa desta acusação, e uma vez que a Kelly estava provado que era nitidamente uma vítima através daquela cassete, eles realmente prenderam a Jessie também, sendo filha ainda por cima do David. Ficou provado que ela participava em algumas das coisas, ela sabia do que se passava, consentia, ainda trazia vítimas para o pai, portanto foi sentenciada, mas só teve 2 anos e meio de prisão. Não se sabe mais nada sobre o que é que a Jessie poderá ter feito. Aquela gravação de hipnose dava indícios de que havia muita gente por trás, muita gente envolvida nesta situação. E para isto ter corrido tão bem para o David por tantos anos, porque ele, lembrem-se, ele iniciou estas práticas aos 14 anos, foi o que ele confessou à primeira mulher. Portanto, isto aqui só podia estar muita gente envolvida, muita gente que tivesse a encobri-lo, inclusive a polícia, quem sabe. E o que é que aconteceu ao David? Perguntam vocês. Bom, desde o primeiro dia em que ele ficou detido, ele só negava. Negava tudo. Negava tudo. Ele não fez nada, ele era um santo. Porque tudo o que ele fazia com prostitutas, e portanto ele pagava-lhes para fazer aquelas coisas, e elas consentiam que ele as fizesse. Portanto, ele não via ali problema nenhum nisso. Portanto, ele não só negou tudo, como ainda se fez de vítima e disse que estas pessoas estavam a fazer-lhe acusações horríveis. Que isto era tudo muito injusto para ele. Portanto, o tribunal só o pôde condenar por 3 casos, em que eles conseguiram realmente algumas provas, mas o FBI desconfiava que haviam para aí mais uns 40 por revelar. Portanto, mais uns 40 casos em que eles não conseguiam realmente reunir todas as provas, mas havia muito mais a fazer, obviamente. Quantas vítimas não morreram? Pessoas desconhecidas, prostitutas, pessoas que não tinham, se calhar, família à procura delas, portanto não havia como chegar a estas vítimas. Portanto, ele foi sentenciado a propósito de 3 casos específicos, e eles deram-lhe 224 anos de prisão. E este tempo todo de prisão tem a ver com o facto de ter havido uma troca, anos de prisão, da filha. Para a pena dela ficar mais reduzida, eles deram este tempo de pena da filha ao David, atribuíram-lhe esses anos de pena. Eles acabaram ainda por descobrir um diário de David, começaram a chegar a outros números e já iam para aí em 60 vítimas possíveis, portanto, bola de neve. A questão é que ele matava-as, mas ele não dizia no diário onde é que as depositava, portanto era um bocadinho difícil de lá chegar. E quando eles conseguiram que o David Parker Ray lhes dissesse onde é que ele tinha depositado os corpos, convenientemente para ele, em maio de 2002,
David sofreu um ataque cardíaco massivo que o matou e, portanto, a polícia nunca chegou a saber onde é que estavam as vítimas. Portanto, sacana do caraças. E assim se foi desta para melhor, não é? Sem nunca ter de revelar onde é que punham os corpos. Agora a questão é que, e imaginamos mesmo que tenham sido muitas mulheres. As autoridades, uns tempos mais tarde, abriram a caravana ao público na esperança de obterem mais respostas, mais vítimas, mais indícios de alguma coisa. Mas foi uma ideia assim um bocado triste, porque aquilo virou quase uma atração turística e pronto, foi assim um bocado ridículo, não é? Portanto, não resultou em grande coisa. Pelo que se sabe, nas plataformas onde se falava nisto havia a secção de comentários, não é? E imensa gente a idolatrar este homem. Como é que é possível? Isto é chocante. A sociedade está mesmo doente. Não é possível. Com tanta gente boa, criativa, mas de uma maneira positiva por este mundo de fora, como é que vão idolatrar uma pessoa assim? A sério. Este é o look possível. Porque eu não tenho dentes de vampiro, mas gostava muito de ter. Espero que tenham gostado desta ideia de Halloween para última hora e diverti-me imenso a fazer isto, a sério, porque andei aqui a experimentar produtos novos e, portanto, espero que também tenham gostado. Lamento imenso que tenha sido assim um tema tão pesado e gráfico, espero que não estejam tristes comigo e pronto, possam estar por aí para um próximo vídeo de make-up e mistério. Um grande beijinho, Happy Halloween!